Bom dia, queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um, no coração de cada um dos irmãos, nesta manhã e sempre. Amém? Queridos, o salmista falou: alegrei-me como me disseram, vamos à casa. Então é motivo, verdadeiramente é motivo de alegria nós estarmos neste lugar hoje. Sabe por quê, irmãos? Porque muitos desejaram estar neste lugar e não puderam estar. Quantos hoje foram impedidos de estar aqui? Quantos acordaram em um hospital? Quantos passando por dificuldades? Quantos num processo às vezes de depressão, que a falta de ânimo não os permitiu levantar hoje, estar neste lugar? Quantos nesta noite se prostituíram e não conseguiram, tiveram vergonha de vir à casa do Senhor? E ainda quantos, ainda escravos do pecado, amarrados pelo diabo, não conseguiram chegar aqui? Por isso você vai agora no seu coração dizer: Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor me trouxe aqui. O Senhor me permitiu estar nesse lugar. E isso vai falar com você e você vai sair daqui diferente, como o Bruno acabou de falar. Vamos orar mais uma vez? Deus querido, nós te louvamos por esta manhã. Manhã feliz porque nós estamos na tua casa. Deus, falar conosco é o mínimo para ti. Abre então, Senhor, os nossos ouvidos. Abre, Deus, os nossos corações. Deus, viemos aqui buscar o Senhor e ouvir a tua voz. Fala, Senhor, em nome de Jesus. Queridos, eu não quero ser sensacionalista, muito menos ser melodramático no que eu vou falar, mas o que eu vou falar é do coração. Com muita sinceridade, eu digo para os irmãos: eu não sou digno de estar aqui, nesse lugar. Porque esse é um lugar muito especial. Eu não sou digno de estar, pela pessoa que sou, com tantas falhas. E Deus, Ele ama tanto a você, que aí Ele me põe aqui para falar para vocês. Queridos, quantos de nós não pensou, ou até expressou, olhando um determinado irmão, a gente fala: aquele irmão é uma bênção. Mesmo. Às vezes olhamos, percebemos alguns irmãos próximos a nós e vivemos pegando carona no comportamento do outro. Pongando, queridos, na postura do outro. O apóstolo Paulo tinha peito para dizer e falou: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Se nós, século 21, nós pudéssemos ter peito como Paulo e falar: me imitem. Que coragem, irmãos. Sabe, não é pecado copiar. Não é pecado ter pessoas com referências. Porque lá fora, muitos copiam personalidades, copiam pessoas dentro do mundo artístico, às vezes por comportamento nada positivo. Por isso não faz mal olhar pessoas
Inveja não, amados, mas copiá-la sim. Porque é bom olhar, irmãos, que nós percebemos comportamento digno. Sabe, amados, eu não sei quantas vezes você teve momento de êxtase, momentos que você pulou de alegria. Sabe aquele momento que nasceu teu filho, que você formou, aquele momento que você ganhou algo que você saltou? Sabe quando Deus olha direto no seu coração? Ele, não o irmão, porque te vê superficialmente, mas Deus que conhece, esquadrinha o teu coração, e Ele diz assim: filho, eu estou aprovando o que você está fazendo. Cris, não sei quantos de vocês passaram por isso. Eu passei raríssimas vezes, porque a maioria das vezes Ele está dizendo: não, Hélio, não é por aí, você está fazendo tudo errado. Se nós pudéssemos experimentar a voz de Deus falando no meu coração, dizendo: filho, eu aprovo o teu comportamento. Queridos, quantos de nós, por conta de um comportamento, de posturas, às vezes acordamos e falamos assim: Senhor, a partir de hoje eu não vou mais fazer isso. Senhor, eu estou cansado de mim mesmo. Eu não quero mais andar por esse caminho. Eu não quero mais viver desse jeito. Eu não quero mais frequentar aquele lugar. Eu não quero mais acessar aquele site. Senhor, a partir de segunda-feira eu mudo. A questão é, amados, toda semana tem segunda-feira. E aí passa segunda, e eu não mudo. Nós estamos no segundo domingo do ano. Muito comum nesse período fazemos esses votos. E não está errado, queridos. E Deus conhece o nosso coração e sabe que é sincero. No fundo, eu tenho desejo de mudança. Mas às vezes, infelizmente, os meus desejos de mudança não passam de lampejos imediatistas. Às vezes, passa um dia, passa o outro, e foi somente um insight, porque ele é atropelado pelo velho e tradicional dia a dia. As atividades, as responsabilidades, os objetivos, as metas a cumprirem. Daí o meu dia a dia, os meus interesses, vêm e mata o meu ensaio de mudança. E ele acaba indo pelo ralo. Queridos, nada é do nada. E nada muda se nada muda. Às vezes eu começo a ficar angustiado. Sabe quando você se angustia e não precisa ninguém falar para você? Você se angustia mesmo porque você diz: Deus, várias vezes eu falei que ia deixar esse negócio e não deixei. Queridos, eu não sei o quanto de desejo, eu sei o meu coração. Eu não sei o quanto de desejo tem no seu coração de não se tornar um cristão simples, médio, raso, periférico, ou até mesmo medíocre. Às vezes, amados, a gente começa a se tornar aquilo que não foi a proposta inicial que eu tinha como cristão. Muitas vezes eu recebo algumas pessoas no gabinete e eu faço uma ilustração que parece engraçada, mas eu gosto. Sobretudo quando ela vem confessando um erro, um pecado, eu me levanto, tiro os bolsos da minha calça e falo assim para ela: eu não carrego pedras no meu bolso.
Eu não estou aqui, querida, para te julgar. Sou humano e falho como você. Para que ela se sinta bem, à vontade. Mas, queridos, eu não vou aqui falar censurando. O Senhor conhece o meu coração. Não estou aqui para julgar. Não é o meu papel. Mas a Bíblia fala, e você concorda comigo, pelo fruto nós conhecemos uma árvore. É o Senhor quem diz. E às vezes, o julgamento, queridos, é quando você, pela aparência, diz algo de alguém. Mas às vezes é evidente o comportamento. Está às claras. Posturas que não cabe. Queridos, prestem bem atenção aqui. Você tem um nome que é o maior de todos os sobrenomes da face da terra. Você carrega um nome que é o maior nome que o indivíduo pode levar. O nome de cristão. Mas até que ponto você valoriza, você honra? Até que ponto você honra esse nome que você leva? A ponto de algumas pessoas desejarem também levar esse nome. Por favor, amados, eu não estou aqui censurando. Mas às vezes olhamos comportamentos de funcionários que não testemunham, de patrões, às vezes aproveitadores, de esposos que não pagam o preço de sacerdócio em seu lar, envergonhando a sua casa, de esposas que não conseguem buscar sabedoria do alto para gerir a sua casa, de filhos, e aqui eu faço um parêntese, e outra vez eu chamo a atenção dos filhos jovens e adolescentes. Os nossos adolescentes estão de férias, mas alguns talvez me ouvindo aqui ou pela internet. Queridos, alguns filhos que por conta da vasta oferta de entretenimento, por conta dos sites, dos playstations da vida, dos shoppings, dos WhatsApps, filhos negligenciando a assistência aos pais. Com muito pesar, eu falei isso a um pai essa semana, ele quase chorando ouviu. Geração de filhos que não se importam com os pais. Geração de filhos, e desculpa a expressão, talvez jocosa, não estão nem aí para os seus pais. De jovens que deveriam buscar a santidade de Deus. E uma outra ressalva, de solteirões, quarentões, dizendo-se cristãos, e às vezes agindo de formas desrespeitosas. Talvez por isso estejam solteirões ainda. Ah, queridos, como cristãos, carregando o nome que nós carregamos, se pudéssemos honrar esse nome. Mas às vezes, alguns achamos que isso é normal. Normal. Trabalhando ainda no hospital, um colega me chamou, cristão afastado, ele falou assim: Hélio, fica quieto aí, porque alguns Deus escolheu para serem mais santos que outros. Eu falei: que é isso, Silvio? Hélio, Deus escolheu alguns para serem mais santos, outros mais ou menos, medianos. Eu falei: você está errado. O Senhor nos chamou para sermos santos, para sermos diferentes. Olhem bem aqui, queridos. Deus chamou a mim e a você, de modo algum para sermos perfeitos. Não.
mas nos chamou para sermos diferentes. Isso sim. Sabe quando eu elaborava essa mensagem, essa pequena mensagem simples, eu parei e falei assim: Deus, na ocasião que eu estiver proferindo essa mensagem, tomara que lá estejam alguns corações que se rendam e permitam que Deus fale. Vamos ler um texto? Livro de Isaías, capítulo 58, a partir do verso 1. Vamos só ler alguns versículos. Vocês estão muito quietos, queridos, por quê? O pregador, quando vê uma plateia muito quieta, ele fica assustado. Ou estão entendendo tudo, ou não estão entendendo nada. O Senhor tenha misericórdia de nós. Isaías 58, a partir do verso 1. Diz assim: clama em alta voz e não te detenhas, levanta a voz como trombeta e anuncia ao meu povo a transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito de Deus. E perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em agradar ao Senhor, dizendo: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma, e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento, e requereis todo o vosso trabalho. Pula para o 6. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em tua casa o pobre e o desterrado, e vendo o nu, o cubras, e não te esconda daquele que é da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura resplandecerá, brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. E acontecerá isso, se tirares do meio de ti o jugo, e o estender do dedo, e o falar vaidade. E, se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos. Fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas não faltam. Queridos, o texto traz um alerta de Deus ao seu povo. Consequentemente, um alerta a nós que somos o seu povo. O texto começa falando de conserto, falando de reparo. Será que precisamos fazer alguns consertos? Conserto de consertar algo, conserto de pacto também. De voto ao Senhor. O que é que tem na minha vida hoje que eu preciso reparar? Ele fala e ele alerta o povo que denuncia o pecado. Sabe, queridos, olhar para o pecado e dar para ele a devida importância
Isso porque existem alguns cristãos brincando com o pecado, banalizando o potencial que ele tem. Alguns fragmentando em pecadinhos mais simples. Perigoso demais, queridos. Nocivo. Porque o pecado tem que ser tratado devidamente. Não nos enganemos. Se não lidarmos com o pecado, ele vai lidar conosco. E o Senhor continua falando e alertando o povo que buscasse ter prazer em conhecer os seus caminhos, que buscasse ter em seus corações vontade, gozo, satisfação em buscar ao Senhor. Queridos, não é essa busca pública que nós temos aqui, que faz bem, que é gostoso, mas é uma busca íntima, você e Deus, sabe, o a sós com Deus, onde ninguém vê e não deve, algo entre você e Deus, onde você tem, como diz o texto, prazer em se achegar ao Senhor, onde brota no seu coração um profundo desejo, onde arda dentro de você um sincero desejo de buscá-lo. Como diz o salmista, se a nossa alma tivesse sede de Deus. Você já tomou água com sede? Nada substitui um copo de água quando você está com muita sede. Sabe, sede de Deus, sede de buscar a sua palavra, sede de comer esse livro. Sabe quando, lembra do Salmo 1? O salmista nos orienta que a gente não se assente na roda dos escarnecedores, mas antes, tenhamos prazer na lei do Senhor, prazer nisso aqui, e meditar nela dia e noite. Amados, sabe, ter paixão pela palavra, sabe, ter desejo de se debruçar sobre ela. Sabe, queridos, buscar a palavra como uma medicação que você não pode deixar de usar para que tenha saúde. Sabe, queridos, mas, infelizmente, não dá tempo. Não dá tempo, irmãos, para buscar a palavra. Sabe, o desejo de mergulhar profundamente. Você sabe bem onde tem gasto o seu maior tempo. Você sabe as prioridades da sua vida. Você sabe naquilo que tem gastado a maior parte do seu tempo. Mas eu queria fazer uma alusão a um texto bíblico, talvez seja um pouco forte o que eu vou falar, mas eu entendo dessa forma. Lembra do texto onde uma mulher que tinha uma filha endemoniada, ela vai procurar Jesus. Os seus discípulos a interrompem, e Jesus vem e fala com ela. Percebe que ela está querendo cura para sua filha. Jesus diz para ela que não pode dar pão para os cachorrinhos. E aquela mulher, com fé, sinceridade no coração, diz para Jesus que até das migalhas do pão serve para os cachorrinhos. Amados, as migalhas que caem de Deus servem muito para mim, muito. Mas as migalhas que eu dou para Deus não servem para absolutamente nada. Alguns de nós temos dado migalhas do nosso tempo para Deus. O que sobra, Jesus nos alerta
dizendo que deveríamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos seriam acrescentadas. Estamos invertendo o texto, estamos acrescentando coisas. Aí, se sobrar um tempinho, a gente busca o reino de Deus. Amado, se no nosso coração brotasse um profundo desejo de agradá-lo, de buscá-lo intensamente, mas nós sabemos, eu e você, nós sabemos que tem situações, desejos, metas. Queridos, se honrar o Senhor falasse mais alto do que honrar alguns compromissos que vão nos trazer benefícios humanos. Queridos, alguns desejos que às vezes me impedem de ter essa busca intensa, são desejos simples, mas nós sabemos que às vezes são desejos terríveis, permissivos. Amados, o texto chama a atenção para a possibilidade de jejuarmos, consagrarmos a nossa vida a Deus, mas não de forma interesseira. Na maior parte das vezes, humanamente falando, somos interesseiros. Queremos levar vantagens. Queremos o melhor para nós. E às vezes tratamos com Deus da mesma forma. Chegamos para Deus e queremos barganhar. Nós não teremos da parte de Deus. Que pena, queridos, que às vezes tentamos comover a pessoa de Deus. Quanta ingenuidade, queridos, quanta ingenuidade. Eu entendo que eu não mereço nada da parte de Deus, absolutamente nada. Tudo que tenho dele é por amor e misericórdia. Não mereço. E o Senhor continua aí no verso 7, Ele nos alerta que desenvolvêssemos, que aquele povo desenvolvesse um espírito solidário e que olhasse com compaixão os menos favorecidos, os pobres, um olhar benevolente por aqueles que tinham menos recursos. O rei Salomão diz que o rico e o pobre, Deus fez os dois. E o Senhor chamou a atenção de que o pobre precisava ser olhado de forma diferente. Queridos, quantas vezes não olhamos o necessitado? E eu falo necessitado aqui em várias áreas. Necessitado de dinheiro mesmo, necessitado de cuidado, de atenção, de uma palavra de conforto. E às vezes não temos. A palavra de Deus diz que a fé tinha que ser precedida de obra e vice-versa. E às vezes eu digo, Senhor, eu estou fazendo a obra. Mas no momento em que você estende a sua mão para ajudar, o seu coração vai junto. Às vezes, quando eu contribuo para honrar a Deus ou para aparecer. E o Senhor conhece o nosso coração. E Deus sabe quando a minha ajuda foi espontânea. Sabe quando o texto diz que não saiba a minha mão esquerda o que faz a direita? Queridos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, há sim ressalvas para que olhemos os pobres,
os necessitados. E no Novo Testamento, um alerta para aqueles que querem ser ricos e ter posses. Queridos, faz mal ter dinheiro? Faz mal ter dinheiro? Não, irmãos, em absoluto. Ter uma vida confortável não faz mal. A questão é que muitos, em detrimento de ganhar esses bens, de ter uma vida confortável, não olham para os lados, não olham para aqueles até mesmo de suas famílias, que precisavam ser ajudados. E o Senhor põe sim, dentro dos condicionamentos, dessa relação estável com Deus, desse equilíbrio de relacionamento entre nós e Deus, Deus põe sim, amados, condicionamentos. Ele põe parâmetros para que, se assim fizéssemos, teríamos essa relação mais plena, mais equilibrada. E o Senhor está pronto para assistir-nos. E nós, queridos, se eu estiver disposto, se estivermos dispostos a nos enquadrar a esses parâmetros, nós seremos os primeiros e principais beneficiados. Sabe por quê? Porque Ele não precisa de você, Ele não precisa de mim. Nós é que ganharemos. Ele não precisa. E sabe algo gostoso, amados? Algo satisfatório ao nosso coração? É quando você sente-se usado por Deus. Sabe quando você se enquadra a esses parâmetros e se sente instrumentos úteis na mão do Mestre? Aí sim você terá esse equilíbrio que o Senhor estabelece e que depende muito mais de nós, porque Ele, pleno, completo, perfeito, absoluto Deus. E parece-me que esse estágio de equilíbrio fica tão difícil. Amados, quantos de nós olhamos para as nossas casas, boas casas, geladeira cheia, dinheiro na conta, carro bom na garagem, nossos filhos saudáveis, contentamento às vezes zero. Mas às vezes o que é que eu estou repartindo daquilo que eu tenho? Aí eu não terei esse equilíbrio. E parece que esse equilíbrio para a sociedade atual é utópico. Não existe esse equilíbrio. Amados, e essas pessoas estão certas, se elas não conhecem a maior fonte de equilíbrio para um homem, que é buscar a Deus. Dá um amém aí, irmãos? Ok. Vocês estão muito quietinhos. Sabe, amados, eu creio nesse estágio de equilíbrio. E pensando nesse parâmetro de compaixão, irmãos, o que eu entendo de compaixão? Fazer uma digressão aqui. O que é que eu entendo de compaixão? Ter compaixão, sentir pelo outro. Pergunta aí para o teu coração, quando foi que você teve compaixão por alguém, sentiu a dor do outro? Esse fenômeno existe mesmo? Eu já experimentei esse negócio de sentir pelo outro. Às vezes você olha, meu irmão foi lá, a benção, irmão, como o irmão pôde? E aí o Senhor diz, se abris a tua alma ao faminto, e fartares ao aflito, então a tua luz nascerá das trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Irmãos, parece que estender a mão ao próximo está fora de voga nos nossos dias.
E o Senhor espera isso de nós. Ele espera de nós. Porque Ele está avidamente pronto a me abençoar, a cumprir as suas promessas e as minhas promessas. E as minhas promessas. Sabe quando eu digo, Senhor, seja feita a tua vontade? Olha, para mim é uma das maiores expressões, uma das maiores expressões que um cristão pode abrir a sua boca e falar, mas não é de qualquer jeito. Quando sai de dentro, como saiu de Jesus, quando no Getsemane ele disse, Senhor, todavia não seja feita a minha vontade. Ah, queridos, falamos isso cotidianamente, mas às vezes de forma superficial, porque é muito duro, é muito difícil abrir a boca e sair de dentro, Senhor, seja feita a tua vontade. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes o Senhor sabe que eu quero fazer a minha vontade. Por isso que é difícil. E às vezes é para enfeitar que eu falo. Senhor, é comum, é jargão, clichê. Aí o Senhor vem e diz, se assim nós fizermos, Ele vai guiar continuamente a cada um. Inclusive nos lugares secos, áridos, em lugares difíceis. Queridos, a fidelidade de Deus independe da minha. Mas nas nossas adversidades, nos momentos de lutas, nos momentos de tentações, nos momentos de prova, na sua casa, com teu marido, ou com a esposa, que não é cristão às vezes, aquele patrão difícil, na luta difícil que você está tendo, com situações externas e internas, como você testemunha? Quando está tudo seco, quando o sol está rachando na sua vida, como você age e reage? Como, queridos? Você sabe bem como faz. E aí ele vem e diz, e você será, se assim proceder, você será como um jardim regado, como um manancial, não um manancial qualquer, um manancial que a água não vai falhar. Lembra da história da Serra da Cantareira? No ano passado, os paulistanos sofreram, ainda estão preocupados. O pessoal aqui do Rio São Francisco, e alguns lugares, queridos, lugares com mananciais, onde as pessoas, os moradores, pensavam que nunca ia falhar água. Estão com medo. Manancial. Mas o que é um manancial? Eu encontrei um conceito de manancial aqui que eu gostei. Mananciais são todas as fontes de água, superficiais ou subterrâneas, que podem ser usadas para abastecimento público. Gostei, querido, desse conceito, sobretudo quando diz abastecimento público, para muita gente. Manancial nada mais é que um reservatório de água, uma fonte abastecida que serve para suprir, para saciar, atender, assistir à sede de outros. Aí ele fala de manancial e fala de jardim. Manancial tem água que rega o jardim. No Antigo Testamento, o jardim era um lugar cercado de muro, mesmo em lugares secos, mesmo no deserto, eles eram tão bem cuidados, que mesmo sendo no deserto, dava fruto, tinha flores, tinha abrigo, tinha sombra, tinha refrigério.
O jardim era tão bem regado, tão bem cercado, tão bem cuidado, que em meio à sequidão tinha tudo isso. Presta atenção aqui, amados. As nossas vidas são como jardins. As nossas vidas são jardins. E o meu coração é o manancial que rega o meu jardim. E eu tenho que perguntar: como é que está o teu manancial e como é que está o teu jardim, que é a sua vida? Está fechado? Está regado? Esse manancial está com que nível? Esse jardim é regado de oração, de unção, de amor genuíno, de integridade, de rendição a Deus. Que se tiver em um lugar seco, pode florescer. Quando alguns chegam perto de você, elas encontram o quê? Galhos secos? Perfume? Mas Deus disse que nós deveríamos exalar o quê? O bom perfume de Cristo. Esse jardim tem flores que exalam perfume. Traz abrigo, traz apreciação dos que estão de fora, traz acolhimento. Você sabe. No Antigo Testamento também, jardim fechado simbolizava virgindade, pureza, castidade. Está reservado pleno para Deus. E aí eu pergunto, fazendo a ponte, manancial e jardim, como é que está a manutenção em você? Como eu tenho regado? De que eu tenho regado o meu jardim? A água que brota desse manancial, que é a sua vida, é uma água límpida, doce, refrescante. Queridos, se pudéssemos, se desejássemos, quiséssemos pagar um preço, permitindo que Deus tornasse o meu coração como um lindo manancial, de preferência perene, que nunca secasse, e de um jardim que nunca nascesse, que nunca tivesse uma semente de avareza, de mentira, de malícia, de orgulho, que o pecado passasse como erva daninha, bem distante. E daí, eu ofereceria abrigo, socorro, amparo. Eu sei como é que está o meu jardim. Eu sei como é que está o meu manancial. Eu não sei como é que está o seu. Você tem coragem de olhar para aí como é que está? Eu queria que nós ouvíssemos uma canção agora. Convido a turma do louvor. Eu queria que você fizesse o link entre o que você ouviu, entre a sua vida como um jardim, entre manancial, que é o seu coração. Como é que está o reservatório aí, irmãos? Eu queria que você prestasse atenção. A música é conhecida, uma letra, uma melodia bonita.
Tem coragem de cantar? Veja o que você vai expressar a Deus agora. Você cantou, você expressou para Deus que você quer adorá-lo. Você está pedindo para Ele te restaurar. Que você quer ser como um jardim fechado, que flua de dentro de você. O quê? Você está dizendo que veio se humilhar. Você está pedindo a Deus que restaure. Sabe, mas falamos do início de que o manancial é um reservatório abastecido, que serve para saciar. Sabe, a sua vida, o seu coração, um reservatório abastecido, de que algumas pessoas querem correr para você, não correr de você, mas correr para você, porque elas vão ser saciadas do amor, da palavra, da vida que brota de Deus para a sua vida. Maravilha, querido, se isso acontecesse.
Se dentro de nós tivesse sim um manancial e um jardim que jorrasse verdade, alegria, compaixão em todo o tempo. Você canta dizendo que quer ser um jardim fechado, mas você sabe quanto esse jardim está fechado e regado. Será que a gente tem noção mesmo do que a gente acabou de cantar, queridos? Será que temos noção do que nós queremos mesmo diante de Deus? Do que eu quero ser? E você cantou, eu quero ser como um jardim fechado. Você quer mesmo ser? Deus sabe. Como é que está o teu jardim hoje? E você, que um dia se apresentou como um jardim fechado, você era tão abençoado, tão abençoador, você refletia tanto a glória de Deus, todos que passavam percebiam o abrigo, o cheiro, o refrigério, a sombra que você fornecia. E o que foi que aconteceu com o seu reservatório? Que erva daninha foi essa que deu no seu jardim? Que algumas pessoas nem querem olhar mais para ele. Eu queria terminar essa pequena mensagem pedindo que você guardasse 3 perguntinhas no seu coração, mediante o que você ouviu, mediante o que você cantou. Eu queria que você guardasse essas 3 perguntas no seu coração. Você deseja mesmo, do fundo do seu coração, ser um jardim fechado, regado, florido, próspero? Você tem noção do que é que tem impedido você, impedido que o seu coração seja um manancial de águas restauradoras, a qual pode alimentar o seu próprio jardim e outros jardins, jardim da sua casa, do seu trabalho, ou da própria igreja? O que é que tem impedido? E por fim, você consegue lembrar que um dia o Senhor da vida, Ele vem cobrar de um jardim que Ele plantou em você, de um manancial que Ele fez brotar, e você não cultivou, você não regou, você não teve o devido cuidado, e o reservatório secou, e o jardim morreu. Vamos ficar de pé, queridos, por favor. Feche os seus olhos. Coloque o teu coração diante de Deus. Eu espero que você tenha sido abençoado com essa palavra. O Senhor tem cuidado da tua vida. O Senhor quer, verdadeiramente o Senhor quer você com outro manancial. Querido, o Senhor sabe como é que está o teu jardim, o Senhor sabe como é que está o teu manancial, e Ele deseja ardentemente, profundamente, mudar o quadro desse manancial, desse jardim. Resta saber se você quer. Deus, muito obrigado por esta manhã. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é fiel e o Senhor nos ama profundamente. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado. Nós estamos aqui por isso. Os teus filhos, nós ouvimos a tua palavra. Não foi a palavra do pastor,
cremos que foi a Tua palavra. Não nos permita, Senhor, sairmos daqui com o ouvido de mercadores. Não, Senhor. Mas aquilo que o Senhor sabe que precisa ser aplicado no coração dos Teus filhos, faz isso nessa manhã, Senhor. Ah, Deus, que cada um aqui tem esse compromisso de rever como está o seu manancial, o seu reservatório, como está esse jardim. Deus, que tipo de plantas existem neles, que tipo de, Deus, sementes foram plantadas. Senhor, faz isso, como cantamos agora, para a Tua glória e para o Teu louvor. Despede agora os Teus filhos, que a Tua boa e potente mão, Senhor, ó Deus, que a graça infinita do Senhor, Teu amor e a consolação do Teu Santo Espírito, Deus, seja com cada um dos Teus filhos e com esta igreja, hoje e sempre, em nome de Jesus. Obrigado, queridos, mais uma vez em nos ouvir. Deus abençoe e guarde a vida dos irmãos, e até a noite, se Deus assim nos permitir. Vão em paz. Eu quero ser como um jardim fechado,